Olá, pessoal, tudo bem? Então, começando o conteúdo do terceiro bimestre, nesse bimestre a gente vai estar falando sobre cálculo financeiro, a matemática financeira que vai servir como base ali para extrair informações de operações financeiras. Então, matemática financeira, o cálculo financeiro é extremamente importante para tomar decisões de qual que é o melhor caminho a se seguir, se é financiar ou se é fazer um investimento com recursos próprios, se eu pago um valor, um determinado item à vista ou se eu parcelo. Então, tudo isso depende, é importante que se tenha noções de cálculo de juros, de investimentos, de valores a pagar, o cálculo do dinheiro no tempo. Então, é isso que a gente vai estar vendo nesse terceiro bimestre, beleza? Então, a gente vai começar a aula de hoje falando sobre os juros simples. Vamos lá. Então, antes de falar sobre os juros simples, o que que são os juros? O que que é os juros? De forma bastante objetiva, o juro pode ser entendido como o custo do dinheiro. Então, é o custo de ter o dinheiro agora que você não tem naquele momento. Então, a gente pode entender também como o aluguel do dinheiro, o custo do aluguel. É o preço que se cobra para emprestar o dinheiro ou o retorno que se espera ganhar em operações de investimento. Então, se eu tenho dinheiro, eu posso emprestar para alguém, eu posso alugar esse dinheiro para alguém e eu espero um retorno por isso. Se eu não tenho dinheiro, eu posso pegar esse dinheiro emprestado, mas eu vou pagar um valor sobre isso, eu vou pagar um aluguel, entre aspas, sobre esse dinheiro. Então, é justamente isso que é os juros. É o custo do dinheiro, é o aluguel do dinheiro. O juro pode ser entendido também como uma compensação que se exige pelo não uso do dinheiro no ato, ou seja, pela postergação do consumo. Então, se eu tenho dinheiro nesse momento aqui, qual que é a vantagem que eu tenho de não gastar ele agora? É o juros, o potencial de ganho que eu posso ter emprestando esse dinheiro para alguém. Então, é o valor, o juros pode também ser entendido como essa remuneração, essa compensação por não estar gastando dinheiro agora, por você estar economizando, poupando esse dinheiro, para posteriormente, para no futuro você ter mais dinheiro do que você tem agora. Adiando seus consumos, há uma renúncia de liquidez e os agentes exigirão uma recompensa pelo sacrifício de poupar, que é definida como o juro. Então, é o que eu falei. Se eu deixo de consumir hoje, eu vou estar poupando e a remuneração, a compensação por isso é os juros pagos por instituições financeiras, por os agentes que precisam desse dinheiro agora e não têm. Então, como a gente falou lá no começo do ano, o mercado financeiro é composto por agentes poupadores e agentes investidores, agentes com déficit de valor de recursos e outros com superávit de recursos, com mais recursos do que é, em determinado momento. Então, os juros é a remuneração que faz com que esse dinheiro, esses recursos, essa liquidez, saia dos agentes poupadores, dos agentes que têm dinheiro, para os agentes investidores, para os agentes que precisam desse dinheiro. Então, qual que é a diferença entre os juros simples e os juros compostos? Então, na verdade, o que é o juros simples e os juros compostos? Os juros simples é aquele juros que incide apenas pelo capital inicial. Então, eu não cobro juros sobre os juros que a operação gerou. Já os juros compostos é o juros sobre juros, então ele tem um comportamento exponencial,
Quanto mais o tempo passa, maior vai ser os juros pagos, porque eu vou estar pagando juros sobre os juros que acumulou nos períodos anteriores. Então, essencialmente, há dois critérios de capitalização de juros: o juros simples, que é também chamado de linear, e os juros compostos, que pode ser entendido também como juros exponencial. Apesar dos juros compostos se constituírem a metodologia de cálculo mais recomendada, o mercado financeiro de curto prazo costuma operar com taxas referenciadas em juros simples. Então, os juros compostos são os juros mais comuns que a gente tem no mercado, principalmente quando você vai tomar crédito. Mas os juros simples em operações de curto prazo, menos de um mês, normalmente eles são feitos com juros simples. Operações de curto prazo são feitas normalmente com juros simples. Então, qual que é a definição dos juros simples? Os juros simples são ditos, quando os juros são ditos simples, quando não ocorre a capitalização dos mesmos, ou seja, não é cobrado juro dos juros. No critério linear, os juros incidem unicamente sobre o principal, o capital inicialmente aplicado. Então, se eu aplico um determinado valor, digamos R$ 1.000 numa aplicação, e esses R$ 1.000 eles rendem 1% ao mês no juros simples, no primeiro mês eu vou ganhar R$ 10. No segundo mês eu também vou ganhar R$ 10. No terceiro também vou ganhar R$ 10. Já nos juros compostos, no segundo mês eu vou ganhar R$ 11, por exemplo. No terceiro mês eu vou ganhar R$ 11,50, alguma coisa assim. Então o valor dos juros vai crescendo porque eu vou cobrando juros dos juros. Já no juros simples, eu só cobro juros sobre o capital inicialmente aplicado. Então, os juros sempre vão incidir sobre o valor inicialmente aplicado. No caso do meu exemplo aqui, seriam os R$ 1.000. Então, vamos fazer uma... Bom, depois a gente faz um exemplo no Excel para apresentar melhor isso. Os juros simples comportam-se como uma progressão aritmética, gerando remunerações diretamente proporcionais ao capital e ao prazo. Então, os juros ele tem um comportamento de progressão aritmética. Então, eu vou sempre somando o mesmo valor de juros todo mês. Então, quais que são alguns símbolos, algumas siglas importantes para a gente olhar as fórmulas que a gente vai ter? Então, o C ou o PV é o principal, é o capital que foi inicialmente aplicado, representativo de uma aplicação financeira ou uma obrigação de crédito. Então, a gente pode entender como capital inicial. O valor que eu peguei emprestado ou o valor que eu apliquei em uma determinada operação financeira. Então, o principal é o valor inicial, é o valor da operação inicialmente, o valor que eu peguei de dinheiro ou o valor que eu emprestei ou apliquei. O I é a taxa de juros, expressa em termos unitários e não percentuais. Então, uma taxa de 2,5% vai ser expresso na fórmula como 0,025. Então, 2,5% vai ser expresso como 0,025. É a mesma coisa. Então, só que na hora de calcular, isso vai fazer toda a diferença. O número de períodos, o N é o número de períodos considerados na operação. N e I devem estar sempre definidos na mesma unidade de tempo. Então, se a taxa for uma taxa mensal, uma taxa de 10% de juros ao ano, o
período também tem que ser expresso em ano. Se a taxa for uma taxa bimestral, o N também tem que ser expresso em termos de quantos bimestres vai ter aquela operação, e assim por diante. Então, a taxa tem que sempre estar na mesma unidade de medida, na mesma unidade de tempo, que o período, que o tempo. E o montante, ou FV, é o valor acumulado da operação. Então, ao final da operação, quanto que vai ter a ser pago ou a ser recebido, dependendo de qual é a ótica que a gente vai estar olhando. Então, o M, ou o FV, ou valor futuro, é o montante acumulado da operação, representa a soma do principal mais os juros calculados durante determinado período. Então, quais que são as fórmulas principais do juros simples? A fórmula do montante, ou do valor futuro, FV, é igual a FV, ou M, igual ao PV, o valor presente, mais os juros. Corresponde ao valor do capital inicial acrescido dos juros produzidos na operação. E como que é calculado os juros? A fórmula dos juros é juros igual a PV vezes I vezes N. Então, juros é igual ao saldo inicial, o valor inicial, ao valor presente da operação, vezes a taxa de juros, vezes o período que foi considerado, o tempo dessa operação. Então, essa fórmula permite calcular, conhecidos os demais membros da equação, os valores do principal, da taxa de juros e do prazo inicial, o prazo da operação. Então, se a gente juntar essas duas fórmulas, juntar a fórmula do PV, a fórmula do montante com a fórmula dos juros, a gente vai ter uma equação mais completa. Então, pela inclusão da fórmula dos juros na fórmula do montante, obtém-se FV igual a PV mais PV vezes I vezes N. Ou, colocando o PV em evidência, a gente tem o FV, o valor futuro, o montante, igual ao valor saldo inicial, ao valor inicial, vezes 1 mais I vezes N. Então, essa identidade é amplamente utilizada na prática para a determinação do capital, do montante, mesmo quando os juros são desconhecidos. Então, quais que são as aplicações práticas da matemática financeira, desses cálculos? Então, em compras, eu posso decidir entre comprar à vista ou a prazo. Então, eu vou determinar se o valor que eu tenho hoje, se eu tiver o valor disponível ali para comprar à vista, e eu não tiver juros incidindo sobre o parcelamento, por exemplo, se eu tenho o valor à vista, é o mesmo valor. O valor que eu vou pagar à vista é o mesmo valor que eu vou pagar a prazo. Eu posso aplicar esse dinheiro, eu vou ter uma remuneração, e com essa remuneração eu vou ter mais dinheiro no final do que eu teria se eu pagasse à vista. Então, nem sempre a compra à vista é a melhor, em termos de finanças, em termos de olhando única e exclusivamente para a questão de quanto valor eu vou ter no final, às vezes a compra a prazo é mais interessante. Eu também posso usar o cálculo financeiro para decidir entre alugar e comprar um imóvel. Esses cálculos também são importantes para a formação do preço de venda e em escolher alternativas de investimento. Então, o conhecimento do cálculo financeiro é fundamental para tomar decisões financeiras informadas, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito empresarial. Então, um ponto importante também é a taxa nominal e a taxa proporcional. Então, normalmente, nos empréstimos, nas operações financeiras, o valor da taxa de juros é expresso em um valor, num
um valor anual, por exemplo. Só que a capitalização disso é feito mensalmente, por exemplo. Então, uma taxa é a taxa nominal e outra é a taxa proporcional. A taxa nominal é esse valor expresso do financiamento. Então, por exemplo, eu posso pegar um financiamento onde a taxa é de 18% ao ano, só que os juros vai incidir mensalmente. No juros simples, é fácil fazer esse cálculo da taxa nominal e da taxa proporcional, porque como os juros incidem apenas sobre o valor inicial, essas taxas são proporcionais. Então, se eu tenho uma taxa de 18% ao ano, para mim descobrir a taxa mensal, basta eu dividir por 12. E a mesma coisa, se eu tiver uma taxa mensal e eu quero descobrir qual que é a taxa anual, eu só multiplicar por 12. Então, entendendo os conceitos fundamentais de taxa de juros no sistema financeiro brasileiro e suas aplicações práticas em operações de crédito e investimento. Então, a taxa nominal é a taxa de juros contratada ou declarada numa operação financeira, normalmente expresso para um período superior ao da incidência de juros. Então, como eu falei, normalmente a taxa nominal é expressa em um período anual, então a taxa de 18% ao ano, 20% ao ano, 24% ao ano, enfim, mas a incidência dos juros é menor, é uma incidência num período de um mês, por exemplo. Então, um exemplo disso é o financiamento com a taxa nominal de 24% ao ano e os pagamentos mensais, a taxa mensal vai ser de 2% ao mês. Então, eu apenas dividi ali o 24% por 12. A taxa nominal não corresponde à taxa efetiva da operação devido às outras obrigações, comissões, IOF, etc. A taxa proporcional é típica do sistema de capitalização linear, dos juros simples, sendo o prazo da taxa geralmente igual ao período de capitalização dos juros. A definição: duas taxas de juros são proporcionais quando produzem valores iguais numa mesma unidade de tempo, quando expressas em diferentes unidades. Então, para transformar uma taxa nominal em outra, eu multiplico para aumentar o período e divido para diminuir o período. Então, se eu tiver uma taxa anual e eu quero descobrir aquela taxa proporcional mensal, eu divido por 12. Agora, se eu tiver uma taxa mensal e eu quero descobrir a taxa anual, eu multiplico por 12. Aqui a gente tem outros exemplos. Se eu tiver uma taxa mensal de 10% e eu quero descobrir a taxa trimestral, eu tenho que multiplicar por 3, porque dentro de um trimestre tem 3 meses. Se eu tiver uma taxa quadrimestral, uma taxa de 40% ao quadrimestre, eu quero descobrir a taxa proporcional bimestral, eu tenho que dividir. Então, uma taxa de 40% ao quadrimestre é equivalente, é proporcional a uma taxa de 20% ao bimestre. Então, aqui mais exemplos. Considerando uma quantia de R$ 100 reais e juros simples de 10% ao mês, nominal. Então, no mês 1, eu vou ter um montante de 110, que foi 10% dos R$ 100 reais inicialmente aplicados. No mês 2, eu vou ter uma taxa de um montante de 120, que é a taxa de 20%. E no terceiro bimestre, no terceiro mês, eu vou ter o montante de 130. Então, a taxa de 20% ao bimestre é proporcional a uma taxa de 10% ao mês. A taxa de 30% ao trimestre é proporcional a uma taxa de 10% ao mês, e assim por diante. Então, as taxas são proporcionais, é bem fácil fazer o cálculo. A gente vai ver quando nos juros compostos, que essas equivalências de taxas são um pouco mais complexas. Então, vamos para uma aplicação prática aqui para entender melhor. Então,
Problema dessa aplicação prática: determinar o montante e os juros simples de uma aplicação de 100 mil por 8 meses a uma taxa de 18% ao ano. Então, a gente tem uma taxa nominal de 18%, só que a gente tem uma operação em 8 meses. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir a taxa proporcional dessa aplicação. Então, a taxa proporcional vai ser 18% dividido por 12, igual a 1,5% ao mês. Então, o valor inicial é de 100 mil e o prazo é 8 meses. Então, aplicando isso na fórmula, a gente vai ter os 100 mil vezes 1 mais 0,015 vezes 8, que isso vai dar um montante de 112 mil reais. Então, vamos fazer essa operação aqui no Excel, só para ficar mais claro para vocês mais visualmente, como que é feito essa operação. Então, vamos lá para os dados. A gente tem um PV, um valor inicial de 100 mil reais, uma taxa de 0,015 e um período de 8. Então, qual que é a ideia do juros simples? A gente tem aqui, vamos colocar aqui, os juros e o montante. Então, mês 0, 1, e então, no mês 0, eu fiz uma aplicação de 100 mil. Então, foi lá no banco, eles me deram a opção dessa aplicação. Como é juros simples, no mês 1 eu vou ganhar de juros a taxa vezes montante. Então, o que eu vou ter ao final vai ser o valor que eu apliquei inicialmente, mais os juros que eu ganhei naquele mês. Certo? Então, no próximo mês, eu não vou aplicar esse valor sobre o valor novo, e sim sempre sobre o valor inicial. Então, essa é a definição do juros simples. Eu sempre vou aplicar a taxa, a taxa de juros sempre vai incidir apenas sobre o valor inicial. Então, eu vou ganhar sempre esse 1.500 reais. Então, eu posso até travar essa célula aqui, puxar para baixo, e eu vou ter o valor. Travar essa célula também. Que eu vou ter o valor de juros que eu vou ganhar todo mês. Aqui sempre somando. Então, no mês 1, eu tinha 1.101
1.500, no mês 2, 1.101 não, né? 101.500, 103.500, 104.500, 106.000, 107.500, 109.000, e ao final dos 8 meses eu tenho 112.000. Então, é o que a gente tem ali na nossa fórmula, que é FV na nossa equação, valor futuro igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa vezes N, é o que a gente resolveu aqui. Só que a fórmula vai resolver isso de maneira muito mais prática, né? Então, FV vai ser igual ao PV vezes 1 mais a taxa vezes N. FV igual a 112.000, certo? E se fosse, já estou me adiantando aqui, mas e se fosse essa mesma operação, só que com juros compostos? Nos juros compostos, a gente teria a incidência dessa taxa, só que a incidência dessa taxa sempre seria pelo valor acumulado anterior. Então, no mês 1, eu vou ganhar os 1.500 reais. Só que no mês... Deixa eu travar a taxa aqui. Só que no mês 2 eu vou ganhar 1.522. No mês 3, 1.545. No mês 4, 1.567. Isso porque eu sempre vou pegar o valor anterior para somar. Então, o meu montante vai ser sempre maior. 1.500 mais esse. Então, nos juros compostos, eu chegaria no final dos 8 meses com o valor de 112.630, ao invés do apenas os 112.000. Então, esse é o poder, digamos assim, dos juros compostos. Você ter acumulado um valor bem maior ao final do período. Então, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês na aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. E na nossa próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais no que eu já introduzi aqui dos juros compostos. Então, lembrando que a principal fórmula que a gente vai ter aqui dos juros simples é essa daqui do FV. A FV é igual a PV vezes 1 mais I vezes N. Essa é a fórmula principal aqui para a gente estudar, entender e para fazer os exercícios. E é sempre importante também se atentar aos períodos em que a taxa está expressa, é o período que a operação vai acontecer, ele sempre tem que estar na mesma unidade de medida, e se entender
se o exercício está falando de uma taxa de juros simples ou uma taxa de juros compostos, porque isso muda completamente os cálculos que têm que ser feitos, certo? Então, até a próxima.